Então, neste dia 24 de agosto de 2020, às 10 horas e agora 43 minutos, vai iniciar a defesa de mestrado de Oswaldo dos Santos Machado, com o trabalho intitulado Trabalho Infantil, Contradições entre o tempo de estudar e da infância e o tempo de trabalhar, quando o trabalho não permite a formação por inteiro, do programa de pós-graduação em Educação e Cultura, da linha Políticas e Sociedade. A banca é constituída por ex-presidente, professor Doriadson Socorro Rodrigues, e examinador externo ao programa, professora doutora Ana Paula Vieira Souza, instituição UFPA, programa de pós-graduação em Linguagem e Saberes da Amazônia, e membro interno, professor doutor Gilmar Pereira da Silva, professor do programa de pós-graduação em Educação e Cultura. Vamos iniciar a defesa. O mestrando Oswaldo tem entre 15 e 20 minutos, mas de preferência tem entre 15 minutos para expor o trabalho, e depois passaremos a fala para a professora doutora Ana Paula, e em seguida para o professor doutor Gilmar Pereira da Silva. Bem-vindo a todos e a todas também que estão aqui assistindo a esta defesa de mestrado, tá bem? Tem aí 16 pessoas, portanto, tem exatamente 12 pessoas para além da banca e do mestrando que, ora, busca a defesa de sua dissertação. Oswaldo, fique à vontade, coloque a sua apresentação aí. Um pouquinho. Eu queria que vocês só regulassem o computador, porque está cortando a sua cara da Ana Paula e do Oswaldo. Eu acho que assim, só regular um pouquinho para a gente ver vocês inteiros, o Oswaldo também, tá? Um pouquinho mais, tá? Quase bom. Mas eu acho que tem que afastar mais um pouquinho para a gente ver. Principalmente melhorou, o Oswaldo. Professor? Melhorou? A sua melhorou. O Doriadson ainda está abaixo e o Oswaldo também. Tem que ser assim. O Doriadson se aproxima mais do Oswaldo também. Isso. Só se aproximar mais da câmera, tá? É isso, exato. Exato, porque senão a gente vai ver só, não vê nem a boca de vocês, ouve só a voz. Tá? Vou tentar colocar aqui, professor. Pronto, Doriadson melhorou. O Doriadson tem que mostrar esse novo visual dele, professor Gilmar, essa barba aí, meio marxista. Pintou a barba. Ok. Pronto, agora sim, Oswaldo. Ficou ótimo. Maravilha. Todos três. Obrigado. Dá para ver aí a apresentação, professor? Oswaldo, então você pode iniciar a sua apresentação entre 15 e 20 minutos, tá bom? Bora ver se vai dar. Eu estou começando a preocupar com esse negócio da estética, porque já que a gente está usando isso, é bom que a gente veja as pessoas também, além da fala. Mas está ficando legal. Correto. Certo. Professor, tá dando para ver aí os slides? Tá sim. Tá sim. Bora lá, bom dia a todos e a todas que estão acompanhando essa sessão de defesa. Né? Primeiramente, cumprimentar a banca, né, e desde já agradecer a professora doutora Ana Paula Vieira Souza, né, a presença do professor doutor Gilmar Pereira da Silva, e o meu orientador e presidente da banca, né, professor doutor Doriadson Socorro Rodrigues. Bom, a presente dissertação tem como tema trabalho infantil, contradições entre o tempo de estudar e da infância e o tempo de trabalhar, quando o trabalho não permite a formação por inteiro. Nesta dissertação, aborda-se uma questão bastante atual e também histórica, que é o trabalho infantil e suas implicações nos tempos da escolarização das crianças de escola pública paraense no município de Cametá, Pará, mais especificamente da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental EMEIF Santa Terezinha, situado na sede da referida municipalidade. Assim, considerando o tempo de trabalho infantil no interior das contradições entre capital e trabalho, investigou-se como este fenômeno social influencia os tempos de estudo e da infância dos alunos inseridos nessa realidade. Então, perante essas considerações introdutórias, apresenta-se como problema de pesquisa como o trabalho infantil no interior das contradições entre capital e trabalho impacta nos tempos de escolarização das crianças de escola pública paraense no município de Cametá, considerando os tempos de estudo, de trabalho e os tempos da infância. O objetivo da pesquisa, objetivo geral,
Analisar o trabalho infantil no interior das contradições entre capital e trabalho e seus impactos nos tempos da escolarização das crianças de escola pública paraense no município de Cametá, considerando os tempos de estudo, de trabalho e os tempos da infância. Objetivos específicos. Identificar as formas de trabalho infantil desenvolvidas pelos alunos. Compreender as implicações das formas de trabalho infantil desenvolvidas pelos alunos para os processos de escolarização no que se refere à aprendizagem escolar, considerando os tempos da infância e os tempos do trabalho. E entender a correlação do trabalho infantil com o desempenho escolar dos alunos, em termos de frequência, aprovação, reprovação, repetência, desistência e transferência escolar, considerando os tempos da infância e os tempos do trabalho. Como procedimento metodológico, inicialmente recorreu-se à pesquisa bibliográfica, considera que a nossa pesquisa insere-se na abordagem qualitativa, como método de estudo está o materialismo histórico-dialético, como instrumento de coleta de dados esteve a análise documental, a pesquisa de campo por meio da observação e entrevista semi-estruturada, e como interpretação dos dados teve a análise de conteúdo. Como referencial teórico destaca-se Engels, Braverman, Marx, Gramsci, Saviani, Pistrac, Macarenko, Fernandes e Mendonça, Araújo, Liberati Dias, Faleiros e Souza, Ares e Kramer e Vygotsky. Como bloco de pesquisa, teve a IMEF Santa Terezinha, né? Aqui uma imagem cedida pela direção, né? Uma escola pública aqui mesmo do município de Cametá, né? Localizada no bairro Nova Cametá, aqui na imagem aérea, né? Onde fica a escola. Né? Como sujeito da pesquisa, foram 3 professoras da escola, né? 3 pais responsáveis e 5 alunos do 5º ano C, em que a gente denominou de professor do 5º ano A, B e C, responsável 1, 2 e 3, e alunos A, B, C, D e E, né? Sendo 4 alunos inseridos no trabalho infantil e 1 não inserido nesse fenômeno social. Então, a gente denominou assim esse sujeito, né, como forma de resguardar a identidade dos sujeitos. A estrutura da dissertação, né? Ela tem 5 seções, né? Essa primeira aqui, considerações introdutórias, né? Em que a gente já falou alguns elementos, como a problemática, os objetivos e a metodologia. A segunda seção, a gente tratou da categoria trabalho, né? As metamorfoses do mundo do trabalho, né? Desde o período artesanal até o período tecnológico, né? E como essas mudanças que foram propiciadas pelo modo de produção capitalista, né? Alteraram o mundo infantil, né? Em que as crianças elas passam a ser consideradas adultas miniaturas, né? E aí surge o trabalho infantil. Né? A gente finaliza aí com o trabalho como princípio educativo, né? Como forma da classe trabalhadora mudar a realidade deles. Né? A terceira seção, né? A gente traça aí um panorama histórico do trabalho infantil, né? Nacional e local, né? Traz também alguns dados do trabalho infantil no Brasil, né? Em especial no contexto paraense e no município de Cametá. Tratou-se também dos tempos e espaços destinados à educação e à infância, né? Que devem ser garantidos nos mecanismos legais que amparam o direito da criança. E a gente destaca a Constituição Federal, a LDB, o ECA. A gente finaliza essa sessão com aprendizagem e desempenho escolar, né, com fenômenos distintos. Né? A aprendizagem é algo que não pode ser medido, né, mas sim construído. Né? E o desempenho escolar é algo que pode ser observado, pode ser avaliado. A quarta sessão é onde está, digamos assim, os nossos achados. Né? Então, após as discussões teóricas, de posse da pesquisa empírica, por meio da observação, da análise dos documentos, da análise das entrevistas junto aos sujeitos, organizou-se alguns achados ou categorias interpretativas de como o trabalho infantil gera impactos no processo de escolarização, em especial nos aspectos da aprendizagem e desempenho escolar dos alunos, em que te destaca trabalho infantil e estrutura alimentar escolar, implicações na aprendizagem e desempenho escolar. O texto apresenta diversas narrativas, a gente trouxe algumas aqui para discutir com vocês. Então, o aluno A diz assim: muitas vezes eu venho para a escola sem almoçar, porque minha mãe trabalha de empregada doméstica. Quando tem comida em casa, eu faço, porque eu ajudo ela na casa fazendo as coisas. Quando não tem comida, a gente espera ela trazer de tarde, quando vem do trabalho dela. Na escola, quando tem merenda, quando não tem merenda, a gente sai mais cedo, porque a fome dói na barriga, começa a roncar. Aí a gente não presta atenção na aula, não faço as atividades por causa da fome. A professora do 5º ano se manifesta assim. A gente pergunta: o que tu almoçou ou merendou? O aluno responde: professora, não tem nada em casa.
Meus alunos já me falaram que suas comidas, quase todo dia, é ovo e mortadela. Tem dias que não tem nada, ou a merenda é a comida deles. É triste essa situação. Então, eles não estudam direito com fome. Então, percebo que essas crianças e suas famílias possuem uma condição de vida difícil, né? Em que as crianças têm que ficar em casa, realizando as mais difíceis tarefas, né? Substituindo os pais que saem para trabalhar fora, né? Então, percebo que essas crianças vão para a escola por volta de 11 horas da manhã, cansadas das tarefas e com fome, né? Porque o pai e a mãe ainda não trouxeram a comida, né? Porque chegou tarde do trabalho, por volta de 1 ou 2 horas da tarde. Então, essas crianças vão para a escola com fome. E esse fator se torna mais crítico ainda quando a escola ela não oferece a merenda escolar, né? Que é um direito dessas crianças, né? E conforme a professora do quinto ano C, poderia ser a comida dela no dia a dia, né? Então, vejo que essas crianças elas são impactadas duplamente, né? Primeiro, pelo trabalho na casa, né? Pela falta de alimentação, e segundo, pela falta de merenda escolar na própria escola, né? Então, vejo que o trabalho infantil tem repercussões diretas no processo de aprendizagem e desempenho escolar, né? E isso fica nítido nas expressões. A gente não presta atenção na aula, não faça as atividades para causa da fome. Então, eles não estudam direito com fome. Outra chave diz respeito ao trabalho infantil como tempo de produção da vida e exclusão social. O professor do quinto ano C diz assim: na minha turma, tem um que trabalha fazendo venda na própria casa, vendendo farinha, porque a mãe sai para trabalhar e ele fica na casa e vende a farinha, e ajuda nas coisas da casa. Tinha um que vendia chope na casa, outro que vigiava a irmã, que era bebê, outro aluno que ajudava o pai na oficina de bicicleta. Inclusive, esse aluno vai repetir de ano, porque tinha muita dificuldade. Ele faltava nas aulas, não prestava atenção. E os pais não vinham na reunião para saber a vida dele aqui na escola. Então, vejo que o trabalho infantil, para essas crianças e suas famílias, né, eles revestem como produção da vida, né, no momento em que permite formas emergenciais de sobrevivência. Né. Então, vejo aí vendas de farinha, venda de chope no próprio contexto da casa, né, trabalho em oficina de bicicletas fora da casa, junto ao pai. Né. Então, vejo, o trabalho infantil ele é a produção da vida, né, quando permite essas crianças, essas famílias, formas de sobrevivência, formas de manutenção da vida. Né. Entretanto, são formas que excluem somente essas crianças, né. Exclui aí da formação por inteiro, né. Reduz aí o processo de escolarização, o tempo de estudo, reduz aí o tempo da infância, né, em detrimento do trabalho infantil como forma de sobrevivência. Outra chave diz respeito ao trabalho infantil como ajuda familiar. O responsável 1 diz assim: o filho ajuda em casa vendendo farinha, porque o pai não mora com eles. A ajuda dele é importante, porque ajuda a mãe dele na casa. Aluno A: fica em casa pela manhã, ajudando a fazer as coisas. E à tarde, ajudo minha mãe varrendo a casa, lavando a louça. Se eu pudesse, ficava brincando, assistindo televisão, mas não tem quem fica no meu lugar para vender a farinha. Então, tenho que ficar em casa para vender a farinha e ajudar a mamãe a comprar as coisas que a gente precisa. Nossa roupa, comida, caderno, essas coisas. Aluno E: eu ajudo minha mãe em casa, faço diversas atividades em casa. Eu varro a casa, passo pano, vigio meus irmãos, essas coisas da casa. Então, percebo que o trabalho infantil, para essas crianças, ela é uma forma de ajudar, ajuda familiar, né? Não, é coisa normal, corriqueira, né? Do dia a dia, né? Mas só comparado aos adultos, né? Realizando as mais diversas tarefas na casa, né? E essas atividades não são percebidas, né? Que ela demanda tempo, né? Demanda esforço. E tira o tempo da criança para estar estudando. Então, essas crianças, ao invés de estar estudando, né, ao invés de estar vivenciando a infância, né, eles estão aí trabalhando junto com seus pais, junto com suas mães, né, para garantir a sobrevivência. Né. Outra chave de respeito ao trabalho infantil como moldador do caráter. O responsável 1 diz assim: eu acho melhor ele ficar na casa, ajudando a mãe dele, porque como ela trabalha fora, é bom, porque ele fica fazendo as coisas, vendendo a farinha, limpando a casa. É melhor do que ele estar na rua, porque na rua ele pode acabar se envolvendo com droga, ficar vadio ou acabar virando bandido. Por isso, estar na casa fazendo as coisas, ocupando o tempo dele, é melhor para ele. Responsável 3. Ele me ajuda nas tarefas da casa, limpando, passando, varrendo. Ele vem para a escola estudar, e à tarde ele vai ajudar o pai dele a vender os bombons. Ele vai para lá com o pai, para não estar na rua, porque se ficar na rua pode virar bandido, roubar, usar droga, virar malandro mesmo. E a gente não quer isso. Por isso é melhor ele estar lá com o pai dele,
aprender a vender, porque a gente não vai viver para sempre. Por isso que falamos para ele ir ajudar o pai dele nas vendas, para ir sabendo como sobreviver, se preparar para a vida. Né? Então, percebo nessas narrativas, né, que os valores, as ideias, as determinações do sistema capitalista, elas impõem nas famílias, né, forma de pensar, cultura, tradições, de que pelo trabalho infantil é possível prevenir dos males sociais, né, prevenir do ócio, do mundo das drogas, da marginalidade, né, de preparar essas crianças para o mundo futuro. Né. Entretanto, são valores dominantes que não são percebidos pelas famílias, né, de que o trabalho infantil ele desconsidera o tempo da infância, né, desconsidera o lazer, as brincadeiras, as relações familiares, escolares, sociais, né, desconsidera o tempo do estudo. Né. A infância como o tempo da formação. Então, isso aqui é um achado muito importante. Né? O responsável 2 diz assim, nas atividades da casa, como lavar ou varrer a casa, ele não ajuda. Eu não deixo ele se ocupar dessas atividades, porque o que eu quero é que ele se dedique nos estudos. Meu filho é um menino muito participativo, vem nos eventos da escola, a frequência dele é boa aqui na escola, comportado na sala de aula, os cadernos dele tudo resolvido. Não tem nenhuma atividade que não seja resolvida no caderno e nas provas. Graças a Deus, ele passou para o 6º ano de ensino fundamental. Eu considero a escola importante na vida do meu filho, porque traz aprendizagem, porque faz bem, para ser alguém na vida, ter um futuro. O aluno B se reporta assim. Nosso dia a dia é bacana, nós brincamos, dormimos, assistimos TV, comemos, faço minhas atividades da escola. Eu não ajudo em casa porque minha mãe não deixa lavar a vasilha e nem limpar a casa. Já foi o trabalho do meu pai, mas também não ajudo ele. Apenas vejo ele trabalhar serrando as madeiras. Fora da escola eu brinco em casa, estudo nos livros, no caderno, faço as atividades que a professora passa, assisto televisão, jogo bola com meu irmão. Então vejo que, de modo diferente de pensar e agir, tem famílias que, por mais que possuem condições adversas, né, consideram o tempo dos estudos e o tempo da infância importante para a formação por inteiro, né, por esse processo de escolarização, né, para a formação dessas crianças. Né. Então eles consideram aí importante esse período do lazer, né, das brincadeiras, essas relações familiares. Então, as enquetes infantil, elas possuem menos dificuldades no processo de aprendizagem e desempenho escolar do que as crianças que estão inseridas no trabalho infantil, né, e que, portanto, possuem mais dificuldade nesses processos. Outro achado, tempo no trabalho infantil e redução do tempo escolar. O responsável 1 diz assim, ele participa das atividades na escola quando dá, porque tem atividades que ele não tem condições de pagar, ou porque ele não tem tempo, já que ele fica na casa cuidando das coisas e fazendo a venda da farinha para ajudar a mãe. O aluno C se reporta. Eu já repeti de ano, acho porque não estudei muito quando deveria, perto das provas. E porque também eu ajudo minha mãe em casa e ajudo meu pai nas vendas de bombons. E aí não tem tempo, às vezes, para estudar. Então vejo que o trabalho infantil reduz o tempo escolar. Né? Então essas formas de trabalho infantil, seja elas como produção da vida, como ajuda familiar, como moldador do caráter, ele reduz aí esse processo de escolarização, né? Reduz aí o tempo dos estudos dessas crianças, né? Já que elas não têm quase tempo para estudar, porque tem que trabalhar, né? Tem que ajudar o pai e a mãe a sobreviver. Outra chave, trabalho infantil como limitação da aprendizagem escolar. O professor do 5º ano B diz assim, as crianças ajudavam na casa, mas isso tirava muito tempo delas. Por isso tinha muita dificuldade para ler, para escrever, especialmente com a matemática, que era o ponto fraco desses alunos. O professor do 5º ano C diz assim, tinha alunos que tinham muita dificuldade, não conseguem ler frases, produzir os textos, não conseguem fazer operações de matemática. Tudo isso atrapalha esses alunos na aprendizagem deles aqui na escola. O professor do 5º ano B, essa falta de aprendizagem, tudo era englobado. Já pensou esses alunos com uma fome danada? Eles não conseguem assimilar, prestar atenção na aula, o cansaço para chegar na escola porque moram longe, o sono porque ficam até tarde na rua. Tudo isso faz com que essas crianças não aprendam direito. Todas essas problemáticas com as famílias, com as drogas, com o roubo, a ajuda na casa, os alunos não conseguem assimilar, porque tudo isso faz acontecer a baixa aprendizagem aqui na escola. Eu percebo nas narrativas das professoras, né, que o trabalho infantil causa fome, causa cansaço, e causa atraso para chegar na escola, né, a pouca frequência nas atividades propostas pela escola, pela professora em sala de aula. Né? Então, o trabalho infantil ele gera implicações diretas na aprendizagem escolar, né? E aí a gente destaca ao longo do texto as limitações
na aquisição da leitura, as limitações na produção da escrita e as limitações no conhecimento da matemática. Trabalho infantil como atraso no desempenho escolar. O professor do 5º ano A diz assim: em termos de desempenho escolar, os problemas que relatamos, os alunos com problemas na casa, na família, que ajudavam nas vendas e nas tarefas, são os que possuem mais dificuldades e acabam repetindo de ano. Nós também temos alunos que têm suas ocupações na casa. Esses alunos são os que têm muita dificuldade. Inclusive, no ano passado, no total de 26 alunos na sala de aula, uns 7 a 8 tinham muita dificuldade. 3 deles não conseguiram passar de ano. Aí a professora do 5º ano C diz assim. A professora do 5º ano B diz assim: no ano passado foi complicado. Alguns alunos do 5º ano C estavam com problemas, com casos complicados, com situação difícil mesmo. E isso dificultava a vida dos alunos na escola. Muitos ficaram como repetentes mesmo. Vimos eles pela rua, se envolvendo com drogas, com roubo. Era uma situação de crítica mesmo. E por isso eles acabam saindo da escola. Eu percebo nos relatos das professoras do 5º ano A, B e C, né, que o trabalho infantil causa atraso no desempenho escolar. Né? E isso é nítido nas expressões. Acabam repetindo de ano. 3 deles não conseguiram passar de ano. Em alguns casos, acabam saindo da escola. Né? Tornam-se desistentes, né, para priorizar o trabalho infantil como forma de sobrevivência. Né? E para finalizar, o desempenho escolar e seus indicadores. Né? Então, a gente vê que o trabalho infantil causa atraso no desempenho escolar. Né? E esses atrasos podem ser verificados por meio de alguns indicadores, como a frequência, a aprovação, reprovação, repetência, desistência, transferência escolar. Então, a gente vai demonstrar aqui através de algumas tabelas e gráficos. Tabela 1, indicadores de frequência anual e resultado final dos alunos do 5º ano C, da EMEIF Santa Terezinha. Então, percebo que dos 7 alunos que realizam o trabalho infantil na turma, 3 deles estavam abaixo da frequência que é estipulada pela LDB, né, que é 75% de frequência anual. Então, isso tem repercussões diretas no resultado final, né, em que eles foram reprovados. Então, vejo que o trabalho infantil ele tem influências diretas na frequência desses alunos. Mas é importante ressaltar que alguns alunos também conseguem fazer as mediações, né? Eles conseguem ter uma frequência boa, né? Mas o mais interessante ainda é verificar que o aluno que não trabalha, né, é ele que chega mais próximo dos 100% de frequência anual, né, que também foi aprovado direto. Tabela 2, descrição geral dos alunos do 5º ano C da EMEIF Santa Terezinha. Então, a turma ela tinha 30 alunos, né? Desses 30, 7 estavam inseridos no trabalho infantil. Do total deles, 23 foram aprovados, 3 reprovados, 2 desistentes e 2 transferidos. Gráfico 4. Alunos inseridos no trabalho infantil, aprovação e reprovação. Né? Então, vejo que os 7 alunos que estavam inseridos no trabalho infantil, que corresponde a 100%, 3 deles foram reprovados e 4 deles foram aprovados. Então, verifique que quase a metade desses alunos que estavam inseridos no trabalho infantil foram reprovados. Né? Isso aqui parece ser um dado pequeno, mas é um dado alarmante. Né? A escola, por exemplo, ela tem quase 800 alunos. Se nessa escola tivesse, por exemplo, 300 alunos que realizassem trabalho infantil, por volta de 140 a 150 alunos, em comparação a esses dados aqui, né, estariam hoje reprovados. Né? Então, são dados alarmantes, né, que a gente não quer que aconteça para essas crianças. Né? E para finalizar, tabela 3, descrição específica de 8 alunos do 5º ano C da EMEIF Santa Terezinha, inseridos ou não no trabalho infantil. Então, percebo que dos 7 alunos inseridos no trabalho infantil, todos eles tiveram dificuldade ao longo do ano letivo, né? Sendo que 3 foram reprovados, e os 4 que foram aprovados tiveram muita dificuldade, né? Tendo que repetir mais de uma disciplina, cada um deles. Né? E de modo diferente, um aluno que não está inserido no trabalho infantil, né, ele foi aprovado direto, mesmo sendo considerado o mais novo entre eles, né? Mas percebo que ele está com a idade certa dentro do 5º ano C, né? Então, verifique que o trabalho infantil ele traz repercussões diretas na reprovação escolar, consequentemente na repetência, né? Na distorção de idade série, né? Vejo alunos com 12, 13, 14 anos, né? Em alguns casos, na desistência e transferência escolar, né? Como acontece com alguns alunos que acabam culpando a escola e os professores pelo que acontece no seu dia a dia. Né? Mas é importante ressaltar que esses alunos, eles também fazem suas mediações, né? Eles conseguem estudar, eles conseguem trabalhar, como a gente está vendo aí, vários tipos de trabalho infantil, né?
às vezes consegue brincar, né? Então, o que é importante ressaltar aqui é que esses alunos, eles fazem as mediações, mas são tempos que são muito reduzidos. Então, eles acabam perdendo aí o período da infância, né? Para estar trabalhando junto com seus pais, como uma forma de sobrevivência, como já foi dito, né? E de modo diferente, o aluno que não está inserido no trabalho infantil, né? E foi provado direto, né? Então, isso significa dizer que os tempos da infância, o tempo dos estudos, a formação por inteiro, né, deve ser respeitado, deve ser valorizado. E as considerações finais, que é a nossa última sessão, né, que eu trago algumas reflexões. As famílias das crianças que são destituídas das condições sociais de existência e possuem dificuldades financeiras estão à mercê dos modos de produção capitalista, que transforma o mundo do trabalho da classe trabalhadora, negando as condições necessárias de emprego e geração de renda, e condições de vida como moradia, saúde e educação, e acarreta a necessidade de inserção das crianças de modo prematuro nas atividades dos adultos, de modo que a infância e a cultura escolar passam a concorrer com os momentos destinados às atividades em prol da sobrevivência de vida dos menores e de sua família, provocando assim limitações na aprendizagem, desde o processo de escrita, de leitura e não aquisição de conhecimentos matemáticos, e atraso no desempenho escolar, além dos aspectos da repetência, até mesmo o percurso escolar pode ser interrompido devido ao abandono da escola. De modo diferente, as crianças das famílias que, por mais que possuem condições adversas, não expõem seus filhos à realidade do trabalho infantil e, por conseguinte, garantem o tempo da infância e da educação, são as que apresentam menos dificuldade na escola, já que essas crianças são acompanhadas e recebem incentivo de seus pais ou responsáveis, e dispõem de momentos para as atividades propostas no ambiente familiar e escolar, conforme a narrativa do sujeito da pesquisa, o que se torna um dos fatores decisivos para contribuir com o sucesso do processo de aprendizagem e desempenho escolar dos alunos. Compreende-se que o trabalho infantil e suas determinações no processo de aprendizagem e desempenho escolar são reflexos do modo de produção capitalista, de uma estrutura social que é desigual, que exclui e marginaliza os pais, suas famílias e a escola, sendo responsável pelo que acontece com as crianças, estabelecendo para elas realidades difíceis, condições mínimas de vida digna, sem acesso aos bens culturais, emprego, saúde, moradia, afastando-as do universo lúdico, da educação e do direito ao exercício de cidadania. Então, essas aqui são as minhas referências. Obrigado a todos pela atenção e passo a palavra ao professor Doried seguir com os trabalhos. Obrigado, Oswaldo. Passaram alguns minutos aí, né? Bem, agora nós vamos ouvir a arguição da professora doutora Ana Paula Sá, do nosso programa de pós-graduação em Linguagem e Saberes da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, do campus de Bragança, né? E em seguida ouviremos o professor doutor Gilmar Pereira da Silva, que é do PPGEDU, que é o nosso também vice-reitor, que está hoje assim muito bem, dormiu muito bem, que está com o rosto muito de descanso, apesar de ter lido vários textos, dois para esta manhã, uma de qualificação e uma de defesa. Professora Ana Paula, por favor. Bom dia. Anotem as posições todinho. Bom dia a todas, a todos e a todas, não é? Penso que o professor Gilmar já foi lá em Bragança, comeu um caranguejo, já está renovado, tomou um banho na praia de Ajuruteua, não é, professor? Lendo o trabalho do Raul. Só preciso do banho, mas já fui em Bragança. Com certeza. Então, eu quero agradecer o convite do professor Dori Edson para novamente participar da banca, não é? Eu participei da qualificação junto com o professor Gilmar, e agora estamos no momento da defesa do Oswaldo, não é? Então, dizer que é um prazer, Oswaldo, ler o seu texto e perceber o quanto você avançou, não é? Daquele momento da qualificação lá em Cametá, que foi importante ser presencial, não é? Da gente ter se conhecido, se enxergado, né, Dorietes? Ver os meninos lá em Cametá, como diz o Dorietes. Então, foi um prazer enorme. E perceber o amadurecimento na escrita do seu texto em relação ao trabalho infantil, não é? Que naquele momento
da qualificação, você tinha uma tendência a dizer que o trabalho infantil ele era humanizante, não é? E que bom que você conseguiu perceber que de humanizante, no princípio educativo, ele não tem nada, não é? Ele pode ter uma intenção humanizante na perspectiva da sociedade capitalista, não é? Então, ele pode ser educativo, ele pode ter uma pedagogia, mas aos modos do interesse capitalista, não? Mas dessa defesa que nós fazemos de uma formação inteira, você percebeu que ele não tem nada, não é? Então, cumprimento o professor Gilmar, é um prazer novamente estar com o professor Gilmar em mais uma banca, cumprimentar o público, né? Eu penso que são 14 pessoas, fora nós 4, não é, assistindo. Isso é importante para esse momento pandêmico, a gente ter público, né, de forma remota, não é? Eu vejo que tem um aluno do curso de pedagogia lá de Santa Luzia, então eu vou cumprimentar os demais, em nome do Francisco Cláudio, não é? O Cacá, lá de Santa Luzia do Pará, é um prazer enorme. Está vendo o Cláudio por aqui, isso é importante, significa que o Cláudio já está de olho nos nossos programas, não é? O Cláudio está se formando em Direito e também está no curso de Pedagogia. Então, Oswaldo, eu vou fazer uma fala, né? Organizei pensando forma e conteúdo, mas depois eu vou estar encaminhando para você, para o seu orientador, e é claro que esse momento agora da defesa é muito de sugestão para que o seu texto ele dê uma emagrecida, né? Você deu uma entrecortada, tem muitos elementos que serviu para você compreender o trabalho, compreender a metamorfose do trabalho, mas que não te ajuda a pensar o trabalho infantil, tá? Então, por exemplo, eu vou falar já fazendo lá desde da folha de rosto, não é? Falta colocar que eu sou vinculada ao PPLSA, é importante, não é? Tá, o programa do PPLSA lá ao lado da UFPA, então é UFPA/PPLSA, né? Eu sou professora da UFPA, mas também do programa de Linguagens e Saberes, é importante, tá? Eu agradeço, né, o agradecimento que você dedica a mim, não é? É importante você reconhecer as pessoas que colaboraram, contribuíram para esse processo, né? A sua família, a sua esposa, seus amigos, é importante, e, sobretudo, o reconhecimento do seu orientador, não é? Que um texto, ele não é escrito sozinho, ele é escrito por muitas mãos, como você coloca. Então, é importante esse seu reconhecimento. E apenas vou fazer uma observação no resumo, quando você traz lá nas 3 últimas linhas, a conclusão, né, que você coloca lá, conclui-se que o caminho a ser percorrido, então você traz aquilo que você deseja, que seja a vida das crianças, que elas possam ter esse trabalho como princípio educativo. Mas a sua pesquisa revela que o trabalho infantil ele é contraditório a tudo isso que você defende, não é? Então, que as crianças elas estão em condições precárias, como você mesmo coloca no seu texto, né? Elas conseguem fazer uma mediação por meio da família, algumas, outras não, tá certo? Então, eu penso que você precisa trazer, na conclusão do seu trabalho, que elas são reprovadas, não é? Que a escola, por mais que se esmere, se esforce, mas o que a gente percebe é que a escola não tem feito nada para modificar a vida dessas crianças, tá? E isso, a gente também não quer culpabilizar professores, não é o nosso papel, mas da gente culpabilizar a ausência de políticas públicas educacionais, né, do nosso governante, do nosso representante, pensar as escolas do município de Cametá. É importante também essa leitura crítica, tá, Oswaldo? E não atribuir essa culpa aos professores e aos pais,
mas ao Estado, à sociedade capitalista, não é? Tá certo? E aí, uma observação já na sua introdução, que você coloca que são considerações introdutórias do objeto ao problema, não é? Eu penso que você poderia ampliar e os procedimentos metodológicos da pesquisa, porque o grande ganho do seu trabalho, e aí eu vou fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Eu senti falta no seu texto de dissertação uma seção do método, porque ele é rico, o seu método. E aí, quando você traz ele na introdução, porque também é possível a gente fazer isso, né? Eu lembro que eu também fiz isso no mestrado, eu trouxe o método na introdução, mas o seu método, ele é rico, então ele poderia ter ocupado uma das sessões e você ter juntado aí a sessão 2 e 3 em uma única sessão e falar mais do seu método, porque ele é rico. Você usou vários instrumentos para coletar, então eu senti falta de você ter explicado melhor como foi o seu método, qual é a ideia. Inclusive, eu quero que você me responda depois, ou pode ser agora, eu não sei como é que o Doriedson quer, se é o final ou um diálogo, mas qual é a idade dessas crianças? Elas são crianças, elas são adolescentes ou elas são jovens? Porque quando a gente olha na idade, elas estão entre 10 e 16 anos, é a faixa etária desses meninos no ensino fundamental. Então, quem são os sujeitos do Oswaldo? Eu senti muita falta de saber quem são esses meninos que estão submissos ao trabalho infantil, tá? Então, eu penso que isso poderia estar lá no seu método, não é? Quando você traz a sua problemática, você consegue dar conta de responder a problemática, não é? Como é que o trabalho infantil, no interior das contradições entre o capital e o trabalho, ele impacta nos tempos da escolarização, você consegue construir isso, não é? Você demonstra que você fez uma incursão teórica, sobretudo numa leitura marxista e dos marxistas, não é? Você não leu só Engels, Marx, você leu Antunes, você leu Saviani, você leu Araújo, não é? Você leu Souza. Senti falta do seu orientador, não é? A gente sempre consegue dialogar com o nosso orientador. Então, por exemplo, quando se fala de Cametá, eu penso que você ainda tem esse tempo, né, de trazer o seu orientador, que fez uma tese primorosa a respeito dos saberes dos pescadores aí na zona Z16, né? Então, como é que esses saberes também estão relacionados à escola e à família e o trabalho infantil? É possível esse diálogo, tá? A minha fala maior, para vocês compreenderem, ela vai estar na introdução mesmo, não é? A minha crítica construtiva, ela é na sua introdução, porque a sua introdução, você nos dá pano para a manga, para o diálogo, ela é densa, não é? Você se aprofunda muito, que quando a gente chega na sessão 2 e 3, a gente já não sente mais falta, porque você deu conta, na introdução, de fazer uma discussão metodológica. Quando a gente fala metodológica, né, e compreendendo o método do materialismo histórico e dialético, é a incursão teórica que você fez nela, né? E aí, por exemplo, quando você se debruça a respeito do trabalho infantil, você deixou de lado, na sua introdução, de discutir o que é a aprendizagem, não é? Você deixou de lado de discutir o que é a aprendizagem escolar, o que é a desistência escolar, que aí você vai tratar lá na terceira sessão, que você já pode movimentar para a sua introdução, tirar lá do final e trazer para o começo já, uma vez que você se propôs a fazer uma introdução muito densa, na verdade, você traz uma incursão teórica. O desempenho escolar, que eu senti falta também, tá? E que só aparece lá na seção 3.3, não é? E aí eu penso que ela deveria vir para a descrição do método. Por isso que eu senti falta de uma seção do método, porque você tem em vários momentos do seu texto o que é o método da sua pesquisa, tá? Tem algumas coisas que eu pontuo por página, mas que eu vou
eu vou indicar para vocês, não é? Por exemplo, quando você fala, quando você descreve, que você faz a análise do projeto político-pedagógico da escola, que fala, né, que o bairro é muito carente, né, e você reforça, é bastante carente, então é preciso a gente ter cuidado também com essa fala, para a gente não negar a escola de um bairro, trabalhar essa ideia de bairro periférico, de periferia. Não, é um bairro de Cametá, né? É uma Cametá nova, é um novo Cametá, né? Como você traz essa descrição. Então, é não reforçar o estigma de que naquele bairro ele é violento, não é? Se eu fosse você, eu fazer uma revisão, citar lá no projeto político-pedagógico essa fala. Inclusive, cabe a você, Oswaldo, fazer uma crítica. Você me fala que é oriundo também da escola, não é isso? Então, é importante olhar para isso, que você fez as suas pesquisas lá, da graduação, da especialização e agora do mestrado. Então, não é qualquer escola que você está falando, não é? Então, a gente não reforçar o estigma de que no bairro lá de Novo Cametá, ou Cametá Novo, eu não lembro agora o termo, se é na frente ou atrás, são sujeitos que eles são desassistidos politicamente, não é? A falta de saneamento básico, de água potável, né? Água tratada, rede de esgoto, que é uma realidade nossa, da nossa Amazônia paraense. Não é uma realidade apenas do bairro, não é uma realidade da capital, por exemplo, do estado do Pará. Então, é só para você... E quando você tratar do documento, você sempre coloca, olha, o documento indica isso. Não é o Oswaldo que está assumindo, é o documento, é o projeto político-pedagógico que indica isso, tá? E aí você fala lá na página 29, eu penso que você pode amenizar essa discussão com uma nota de rodapé, que você traz o que é subjetividade, não é? Então, por exemplo, eu assisti uma banca, eu não lembro se foi de qualificação de um mestrando, orientando do Dori Edson, que estava na banca o professor Ronaldo e a professora Ney Cristina, e que ela vai fazer uma crítica à subjetividade, como se nós, marxistas ou marxianos, não podemos discutir subjetividade. Aí o professor Ronaldo, naquele momento, talvez não quis adentrar a discussão, mas disse que a gente faz essa discussão. E aí, quem faz essa discussão das leituras que eu conheço, não é? O próprio Marx fez, mas quem vai se debruçar é o professor Saviani. E aí o professor Saviani, ele traz um conceito, não é? Que ele fala o seguinte, olha, os sujeitos se constituem por meio das relações que estabelecem entre si, e ele vai dizer que essas relações são construídas no trabalho, por meio do trabalho, não é? Um sujeito, ou seja, um sujeito só pode tornar-se homem, aí eu acrescento, mulher, criança, adolescente, jovem, se incorporar em sua própria subjetividade, forma de comportamentos, ideias criadas pelas gerações anteriores, retrabalhadas por ele e por aqueles que com ele convivem. É uma defesa do que é coletivo. E na psicologia social, a gente pode trazer essa discussão da subjetividade pelo Vygotsky e pelo Leontiev, tá? Eu vou encaminhar isso para você que está lá, que você pode, inclusive, usar isso, porque já está referenciado. Então, numa nota de rodapé, e aí é como nós, do grupo do GEPT, também vamos nos posicionar a respeito do que é uma subjetividade na perspectiva do Marx, né? Dessa teoria marxiana que a gente tanto estuda e vem defender, tá? E aí, também no seu método, você fala de uma etnografia, eu penso que não é uma etnografia que você fez, não é? Uma etnografia você teria que ter caracterizado melhor a moradia dos sujeitos, a escola, não é? Você se debruçou muito nos discursos das professoras. Então, eu penso como você assume um método do materialismo histórico dialético e você dá conta de trazer a contradição,
de trazer a alienação, de trazer essa subjetividade, então você não precisa assumir o que não está no seu texto, tá bom? Está lá na página 30, 31, eu penso que é por aí que está, ok? E, bem, eu vou encaminhar para você, porque eu também não vou me debruçar em falar página por página, mas eu queria fazer uma pergunta também, não é? Que você fala assim, as professoras, talvez você quisesse reconhecer as suas interlocutoras, os seus sujeitos, ou as suas sujeitas, como você fala, não é? E aí você fala que elas são muito gabaritadas, né, no processo de ensino e aprendizagem. Então, parece que só elas da escola detêm o conhecimento, só as professoras do 5º ano. Então, é preciso ter cuidado, porque daqui a pouco o seu trabalho ele é público, e outros colegas, né, outros professores, eles vão se sentir ofendidos pelo Oswaldo, não é? Pô, mas ele nem dialogou comigo, ele nem viu como eu trabalho, ele nem sabe como é que eu ensino as crianças, né? Então, é só para você ter esse cuidado, né? E aí você coloca que permitiu a verificação da relação do trabalho com o aspecto da escolarização. Então, eu penso que isso precisa ser melhor explicado no método. Como foi a verificação? O Oswaldo trabalhou com atividades, né? É uma resposta para você dialogar. Então, como foi que o Oswaldo verificou que aquelas crianças, aqueles 3 sujeitos, que você fala criança, que aí eu não sei se é criança, se é adolescente, se é jovem, não é? Como é que o trabalho infantil tem impactado no desenvolvimento escolar deles? Ou se não é esse currículo da escola que não atende essa particularidade das crianças, das infâncias, da adolescência, da juventude. É preciso, né? Por isso que o seu método ele precisa ser melhor explicado, para você não ser cobrado de como foi feito, como foi verificado, tá? E aí eu vou só fazer uma sugestão para você, para o seu orientador. Por exemplo, a técnica do grupo focal, ela precisa ser esclarecida, porque se são 4 ou 5 professoras, pela Bernadette Gatti, é desejável de 10 a 12, quando você vai trabalhar o grupo focal, com pessoas adultas, que é diferente de como eu trabalhei na infância, né, nas crianças da região metropolitana de Belém, porque elas não têm uma linguagem elaborada. Você deve ter percebido isso com as crianças. Elas não têm um enunciado elaborado, não é? O pesquisador ele fica instigando aqui e ali para poder coletar das crianças bastante informações, que é diferente da professora, dos professores que já são formados. Então, se você explicar como foi, porque eu penso que você usou a técnica da entrevista. E se você usou a entrevista em uma roda de conversa e foi um diálogo com elas, assuma isso, né? Então, você direcionava uma pergunta e fulana A respondia, fulana B respondia, e você gravou e depois você fez a transcrição e elegeu essas categorias que você apresenta lá na 4ª sessão, tá? Bem, um termo também, que é um termo político, que a gente não deve usar, é zona rural, zona urbana, é questão política. Tá? Na geografia usa zona e tal, mas por questões políticas, na perspectiva da educação do campo, a gente é desejável que se use meio rural, meio urbano, espaços do campo, espaços urbanos, tá? E a minha sugestão para vocês, e é claro que é você e seu orientador que vão tomar essa decisão, né? Eu, nesse momento, não estou fazendo nenhuma imposição, mas eu penso que é uma forma que o seu texto vai ser apresentado para a comunidade, porque o seu texto vai servir de referência. Oswaldo, eu não sei se quando você fez uma revisão bibliográfica, de perceber como é que o trabalho infantil ele é movimentado nas pesquisas nacionais e na nossa Amazônia, ele é muito carente,
sabe? Eu estou aí para publicar a tese, não é? Estou articulando a publicação da tese, porque é carente de um referencial. E aí você precisa, inclusive, dar visibilidade, organizar artigos, publicar em periódicos, sabe? Tentar capítulo de livros, de você movimentar, porque em Cametá eu penso que o seu trabalho ele é pioneiro, não é? E você nem mostra isso quando você vai olhar os trabalhos do programa que você é vinculado. Eu fiz isso, não tem essa discussão, e você não traz isso. Então, é importante reconhecer a relevância teórica do seu trabalho para nós do GEPT, tá? Aí você vai ser meu grande parceiro, e junto com o seu orientador, numa interlocução, né, da gente pensar um doutorado logo aí no futuro, sabe? Você dá continuidade, trazer um outro aspecto do trabalho infantil, é necessário para as infâncias da Amazônia paraense. Então, pensando numa organização do seu texto, você poderia, na seção 2 e 3, fazer uma junção, sabe? Por exemplo, quando você discute lá o 3.2.3, né, eu vejo um problema de forma e conteúdo aí, porque você tenta explicar o trabalho humanizante, talvez daí resquício lá da qualificação, né, o cansaço, a gente já não enxerga mais o texto, mas ele ainda aparece, e você comprova que o trabalho infantil ele não é humanizante, ele é sempre desumanizante, não é? Na lógica do trabalho como princípio educativo, dessa formação inteira, humana, cultural, tá? Então, é preciso olhar para isso. Outra questão é de você assumir o trabalho infantil como as piores formas de trabalho infantil, né? Como as piores formas de trabalho, que já é um documento lá do governo do Lula, um documento lá do FHC, né, quando o Brasil ele assina, mas ele só vai reconhecer em 2008. Então, você não precisa trazer uma nova nomenclatura para o trabalho infantil desumanizante. É o trabalho infantil como uma pior forma, tá? Talvez essa categoria que você adota, ela pode ser seu resultado. Você caracterizar que o trabalho infantil realizado pelas crianças em Cametá, né, ele promove, ele é um trabalho desumanizante na lógica capitalista, na vida daqueles sujeitos. Por que ele é? Porque ele limita o avanço escolar, porque as crianças repetem de ano, porque elas não sabem ler, elas não sabem escrever, porque elas ainda não têm um letramento, ainda que estão matriculadas no 5º ano, que é uma realidade lá do contexto da praia de Bragança, das crianças da escola de Bragança. Elas estão no 5º ano, mas elas ainda não dominam o código linguístico, elas não sabem ler, elas não sabem escrever. Essa é uma realidade, tá? E por fim, né, o professor Gilmar deve já estar querendo o meu pescoço, né? E por fim, na seção 3, isso é a intimidade, Dori Edson, com o nosso magnífico vice-reitor. E aí, por fim, na seção 3, eu penso que você poderia juntar para a seção 2 o 3, o 3.1, o 3.1.1 e o 3.1.2. E essa sessão, ela ser iniciada com o 3.1.3, que ela está maravilhosa, perfeita. Quando você traz o trabalho infantil no Brasil, forma de degradação do trabalho de crianças, tá? Essa seção 13, ela poderia ser isso. Porque essas sessões e subseções que eu falei, Oswaldo, elas não vão fazer falta se você se desprender de retirá-las e trabalhar para artigo, publicação. Ela, no seu trabalho, elas não vão fazer falta. Por que elas não vão fazer? Porque você vai trazer a Revolução Industrial, você vai trazer a metamorfose lá do trabalho do Antunes, que não dá conta de dialogar com o trabalho infantil. Você fez um esforço,
mas eles são formas de trabalho diferentes, tá? Então, eu penso que o seu texto ficaria melhor se você retirasse ou dimensionasse, desse uma suprimida, uma reelaborada e deixasse na seção 2. E por fim, né, eu sei que nós queremos bater, fazer uma crítica contundente ao Jair Messias, né, o então presidente desse país, mas não é ele que ampliou o trabalho infantil, tá? Ele tenta negar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tentou fechar o CONANDA, mas aí o movimento social resistiu e o CONANDA voltou a funcionar, não é? Que é o Conselho Nacional de Prevenção contra o Trabalho Infantil. Então, historicamente, o trabalho infantil, ele perdura, você mesmo traz essa discussão. Então, não é o Jair Bolsonaro lá na página 148 do seu trabalho. E para finalizar, não é na seção 4, vou parafrasear o meu amado orientador, professor Ronaldo, né? Ele fala, agora você tem uma dissertação, agora você tem uma tese, né? Então, a sua dissertação, ela aparece, né? Como diz o Marx. Então, revela-se o dinheiro, a mercadoria, né? Revela-se o fenômeno social. Então, a sua dissertação começa na página 131, quando você traz a riqueza dos seus dados, não é? Então, todas essas sessões, da 2, e essas que eu falei, elas poderiam estar aqui, Oswaldo, sabe? Você faz um esforço, uma incursão teórica lá, e quando você traz para os seus resultados, elas poderiam ser movimentadas. E aí você diz, olha, esse trabalho aqui, né, esse trabalho infantil e estrutura alimentar, ele está relacionado a essa forma da metamorfose do trabalho que o Antunes vai dizer, que precariza o trabalhador, que os pais têm trabalho informal e tal, e você já dialogou lá, e que eles podem vir sustentar agora os seus achados, ok? Bem, eu gostei muito de todas as categorias, elas são muito representativas, elas são fortes, não é? Eu fico pensando e imaginando quantas nossas crianças elas estão desassistidas, a ausência de políticas públicas, não é? E de você pensar agora, Oswaldo, você como servidor, não é, da Universidade Federal do Pará, do campus de Cametá, de reunir colegas professores, não é? E de movimentar. Qual é a contribuição agora? Que o Oswaldo foi lá na escola, desde a graduação, fazer pesquisa. E qual é agora a contrapartida do Oswaldo para a escola, sabe, Oswaldo? De você pensar em ações, sabe? De formação, de qualificação, formação continuada para os professores, né? Eu vi que a matemática é a maior dificuldade das crianças. Será que não está relacionada a uma metodologia, sabe? Por que as crianças têm tanta dificuldade com a matemática, com a língua portuguesa? E aí você tem o seu orientador, né, da letras, né, de formação em letras, né, da educação física, de pensar atividades esportivas pelo campus de Cametá. É isso que a gente também tem movimentado lá em Bragança, na Escola do Quilombo, eu e a professora Raquel. A gente vai para a escola tentar modificar a vida das pessoas, não é? Não é só vou lá, coleto, e depois eu esqueço a escola. Agora, vamos lá se debruçar e ajudar as crianças, tá bom? Eu vejo, e vou finalizar, tá bom? Eu vejo que a sua pesquisa ela tem aproximações com a tese, né, que a gente defendeu aí, que o professor Dori Edson foi co-orientador da tese. Ela tem o trabalho infantil do campus da Escola de Cametá, ela tem proximidade com o que é da região metropolitana, do que aconteceu com as crianças na região metropolitana de Belém, mas ela tem muito distanciamento em vários aspectos, né? Mas ela se aproxima muito da realidade do trabalho infantil de Bragança. Então, seria muito interessante ter esse diálogo,
E aí eu vou cobrar novamente, que eu cobrei na qualificação, não é? Parece que... E aí a música do Mosaico de Ravenna nunca esteve tão presente nas nossas vidas, né? Parece que só é bom que vem lá de fora, né? O que é daqui não interessa. Então, na tese, né, tá lá o seu orientador, tem diálogo com o seu orientador, tem diálogo com o professor Ronaldo, tem diálogo comigo, né? Bragança, a gente tem 3 TCCs, 3 trabalhos de conclusão de curso a respeito da realidade do trabalho infantil de Bragança. O meu pós-doutorado, eu estou finalizando o relatório, ele novamente mostra o trabalho infantil como uma forma degradante na vida das crianças, que limita os filhos da classe trabalhadora de avançar, de adentrar o ensino médio e, quiçá, o ensino superior. Tá? E agradecer, Oswaldo, pela leitura do seu trabalho, né? Você fez quase uma tese, você é igual seu orientador, teimoso, escreve muito, não quer cortar nada, carrega o texto, né? Carrega o texto, não quer cortar, né? E aí eu penso que você precisa fazer esse exercício. E muito obrigada, professor Dorier Edson, pelo convite, por me permitir a leitura. Um abraço. Obrigado, professora Ana Paula. Eu queria ver, assim, Oswaldo, se a gente primeiro ouve o professor Gilmar, e aí depois você busca, ponto por ponto, à medida do possível, interagir com a professora Ana Paula e interagir com o professor Gilmar, tá bom? Que às vezes, se não te abre assim, aí alonga no tempo, aí no final fica muito estreito. Bom dia, obrigado, professora Ana Paula, pela arguição. Professor Gilmar. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. À vontade. Ok. Bom dia a todos e a todas. Eu queria, primeiramente, agradecer pelo convite do professor Dorier Edson e do Oswaldo, dizer da alegria de estar com a Ana Paula aqui, muito querida, e eu estava vendo ela aqui dizendo do amor aos textos, ela não lembra dela, né, Dorier Edson? Que também tem um texto grandão, né? Então, são povo, gente que produz muito é gente boa, né? Gente que tem muita coisa a dizer e acaba precisando de alguém para ajudar a dizer que tem, né, que as coisas têm limites, né? Eu queria, primeiramente, dizer que eu estou muito orgulhoso, viu, Oswaldo, com você, né? Eu já disse isso para o seu orientador, particularmente, né? Eu acho que, assim, é um trabalho de fôlego, como disse a Ana Paula no final, fiquei muito feliz que a Ana Paula tenha dito, é um trabalho à altura, um pouco acima das dissertações que a gente participa de banca quase que todos os dias, né? Você tem tudo para continuar esse trabalho numa temática tão importante como essa, e assim, meu orgulho é que eu fui seu professor na graduação, e outra coisa, e ver você crescendo, assim, isso é muito legal, né? Produzindo na universidade, nosso colega de trabalho na universidade, e se sentindo responsável para estudar temáticas tão caras, né? A Ana Paula falou uma outra coisa importante, é uma temática que tem muito pouca coisa para o que ela representa, né? A tese da Ana Paula foi, na verdade, uma coisa muito legal, eu participei da banca também, e assim, me lembro que foi um trabalho muito bom, diferenciado, né? E o seu vai no mesmo caminho, né? Como uma dissertação de mestrado, né? Traz um levantamento, pega uma escola histórica, eu gostei tanto de ler esse seu trabalho, porque a Escola Santa Terezinha, eu fui o primeiro orientador que orientei um trabalho sobre a Escola Santa Terezinha, o trabalho do Jair, não é? Que era um aluno, acho que de 95 de graduação, a escola acho que ainda estava no barracão, não é? Estava a transição do barracão, ainda era a ocupação, o bairro, não é? Então esse trabalho está por aí, no campus aí de Cametá, e foi assim, muito, muito interessante orientar,
porque e ver o quanto a escola avançou. Né? Eu acho que é uma coisa que precisa... A Escola Santa Terezinha virou um laboratório, né? Depois eu acho que orientei mais 1 ou 2, não lembro, trabalhos que falam sobre leitura, sobre escrita, sobre a escola. É uma escola grande, talvez uma das maiores de Cametá, não é? E pega esse bairro que é histórico, né? Porque ele foi uma grande ocupação, né? E que tem grandes dificuldades, mas como tem grande dificuldade em outros bairros de Cametá, como Cinturão Verde e outros, né? Mas é assim, eu acho que você está dando uma contribuição muito importante para a comunidade local, não é? Quando você traz essa reflexão sobre as crianças e sobre a escola, né? Eu acho que essa escola tem um referencial muito importante. Eu vou falar do seu trabalho, eu anotei um bando de coisa que eu acho que é muito mais para a minha leitura, mas eu vou falar dele, de algumas coisas que me tocou bastante. Uma questão do referencial teórico. Eu acho que o seu referencial teórico está muito bom. Não é? Concordo com a Ana Paula. Tem muita coisa que foi para você chegar ao trabalho infantil. Você precisou ler Antunes, você precisou ler Frigoto, você precisou ler todo mundo, Marx, o Gramsci, e você leu todos, tem até Mao Tse Tung, né? Fiquei achei tão legal, porque você, se eu vou botar todo mundo, eu vou botar até o Mao Tse Tung aqui, né? Um conceito legal de trabalho lá no Mao Tse Tung. Eu acho que você... E isso tem uma coisa de particular importante, que você leu, né? Eu acho que essa é uma conquista também da pesquisa. Eu tenho muito orgulho e também tive uma briga, eu sempre dou, quando eu vou para as bancas, conto uma história importante. A minha orientadora era frankfurtiana, e o Habermas era a figura central dela. E eu estava escrevendo uma tese sobre materialismo histórico dialético. E eu escrevi um capítulo da minha tese sobre Habermas, um item sobre Habermas. Peguei uma porrada do Ronaldo, de uma professora de Brasília, que foi da minha banca, né? Isso assim, há 15, 16 anos atrás. E eu fiquei morto de pena, mas eu tive que tirar o texto do Habermas, não sei nem aonde anda, porque eles disseram que era para eu publicar, não publiquei, porque depois eu fui me dar conta que eu não tinha nada a ver com Habermas, muito embora reconhecesse o respeito, um grande intelectual que estuda a questão da classe trabalhadora, não é, que era vivo e etc. Então, tinha toda uma coisa que era simples dos frankfurtianos, mas eu acabei tendo que tirar. Né? E assim, isso é para lhe dizer que não tem nada de depreciativo a gente ter lido muita coisa. É bom até. Né? E aí, no seu caso, eu acho que você tem uma responsabilidade grande, que é depois escrever uma série de artigos sobre trabalho, outros sobre trabalho infantil, outros sobre... que são coisas que você vai colocando e refletindo de uma forma muito interessante, porque escrever um texto de 200 páginas já é difícil. E escrevê-lo coerente, porque muita gente escreve, mas fica sendo chato ler, porque não tem coerência, não tem coisa. Não, o seu texto tem coerência. O que a gente está dizendo é que tem coisas que, se você deixar, bem, mas se você tirar, também não vai fazer falta. Eu acho que a centralidade da sua ação é o trabalho infantil, e você chega nele de uma forma fantástica. Né? Eu escrevi, né, lá no final dos textos, da maneira como você consegue ir construindo uma teia para discutir a questão do trabalho infantil, né, para estruturar, para chegar lá naquela riqueza que são as falas do sujeito, as questões teóricas, e você descobre, tem umas coisas importantes que também vai nessa linha da Ana Paula, é quando você descobre que aquelas pessoas, que os filhos, que a mãe, que o pai compreendem a importância do filho na escola e que tem como manter, porque na verdade não é só compreender, e que tem como manter e deixa eles irem para a escola, só para a escola, eles têm mais sucesso na escola. Isso não quer dizer que as outras pessoas não tenham sucesso, mas quer dizer que elas teriam muito mais sucesso se elas fossem livres só para estudar, tivesse o tempo da brincadeira.
Eu me lembro que quando há uns anos atrás, eu orientei uns trabalhos sobre a brincadeira. A brincadeira é uma forma de trabalho para as crianças, né? Para as crianças pequenas, não é? O trabalho, em tese, se a gente fosse objetivo, o trabalho seria brincar. Seria ela ter oportunidade para brincar. Infelizmente, muitas crianças não têm. Vende bombom, vende não sei o quê e tal, e ajuda o pai, ajuda a mãe na cozinha, não é? Então, essa dinâmica precisa ser aprofundada. O limite nos tempos de estudo, não é? O capital é cruel, não é? E aí você mostra na sua reflexão o quanto o capital tem um poder sobre nós. Quando você mostra o menino sendo moldado, o caráter do menino moldado pela lógica do capital, não é? O trabalho é uma necessidade. Agora, pergunte se o filho da classe média precisa ter esse trabalho para ser moldado. O filho da classe dominante precisa ter esse trabalho para ser moldado. Não precisa. Aliás, ele só tem... A única coisa que ele faz é estudar, né? E quem diz isso, normalmente, quem criou esse culto ao trabalho como resolução da vida das pessoas, foi a classe dominante. É o capitalista que diz que é melhor estar trabalhando do que estar em casa. Sim, é melhor do que estar na rua e roubando, como se a rua fosse lugar só de roubo. E o filho dele, como é que fica nessa história? Né? Então, eu acho que essa é uma reflexão importante que você precisa fazer. Você mostrou a história da frequência. Eu acho que é um debate importante para ser feito. Porque você precisa ver se esse menino está sendo reprovado só pela frequência. Porque se ele estiver sendo reprovado só pela frequência, é uma questão grave. Porque aí não é que nós somos o responsável, nós professores apenas, mas se nós fizermos isso e o menino tiver condição de ser aprovado, nós estamos pactuando com uma realidade. É isso que eu lhe digo. Quem me conhece como professor sabe uma coisa que eu sempre digo. O papel do professor é transgredir, sobretudo regras injustas. Né? Se a gente não tiver a responsabilidade, enquanto professor, enquanto intelectual, de transgredir regras para fazer com que as crianças, os jovens e os adultos tenham dignidade, a gente também está criando problema. Né? Essa história dos 75%, que eu acho assim, que é um limitador para garantir que o aluno vá para a escola, agora você não pode ser injusto o suficiente de dizer, olha, o menino teve 65% das aulas, mas ele teve boas notas, ele, quando esteve na escola, interviu e etc., mas ele vai ficar reprovado porque ele só teve 65% das frequências. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente realmente está, de um certo modo, contribuindo e precisa ser reeducado também para esse processo. Então, acho que esse é um registro importante para a gente fazer. Eu acho que você moderou um pouco na história do trabalho infantil humanizante, que a gente já batia, né, na Paula lá, na qualificação, e que eu tenho muita dificuldade para saber o que é trabalho infantil que não seja desumanizante. A não ser a brincadeira, a não ser o trabalho como princípio educativo, qualquer coisa fora disso, para mim, é desumanizante. Né? E aí concordo com a Ana Paula. Eu não sei se dá para a gente colocar como é que diz, ao lado do outro. Né? Eu acho que, na verdade, esse trabalho desumanizante ele não pode ser comparado com nada. Né? Ele é desumanizante mesmo, que é tudo que os nossos meninos fazem, nossos meninos da classe trabalhadora. Né? Então, a gente precisa ter isso como leitura. Também acho, e mais uma vez essa coisa da Ana, a história do método. Eu acho que... O que eu penso? Eu acho que a questão metodológica, nos nossos casos, ele não é um texto só para orientar a nossa tese ou a nossa dissertação. Ele é um texto para orientar outras teses, outras dissertações. Né? Eu me lembro muito bem, sempre digo a vocês, quando eu discuto a questão do pesquisador militante, eu oriento um textinho meu pequeno sobre... a questão do pesquisador militante. Aquilo é a minha metodologia, é um pouco a metodologia da minha tese. E aquilo foi construído pela minha orientadora. Eu não estou dizendo que você não tem, você tem, está ótima. Só que eu acho que se você tivesse feito um item sobre isso,
você estaria dando para alguém uma metodologia. Tá? Não é, para o seu trabalho está ótimo. Eu não acho que precise muita coisa. Mas eu acho que o que você fez, você teria que ter um conceito para as pessoas ler você. Ler e usar, e dialogar com você sobre como você fez o seu trabalho. E ainda aqui, tem uma coisa que eu queria lembrar. Você fala de pesquisa bibliográfica. Eu acho que você não fez pesquisa bibliográfica, você fez revisão bibliográfica. Você coloca numa página, deixa eu ver aqui qual é a página que você coloca. Ah, tá, na página 29, você coloca, assim recorreu inicialmente à pesquisa bibliográfica. Não é pesquisa bibliográfica, é revisão bibliográfica. E você diz isso na página seguinte. Na página seguinte, você trabalha com revisão bibliográfica, na página 30. E tira esse negócio, é revisão bibliográfica. Foi o que você recorreu, e está correto e ótimo. Né? Pesquisa bibliográfica, eu já disse. A questão do trabalho infantil no Brasil, a Ana Paula já colocou para você, aí como é que a gente consegue ver isso. Uma outra coisa a Ana Paula já me falou, que é a questão da etnografia. Eu sempre tenho chamado a atenção, você não conseguiu e não deve, seu pesquisa não é etnográfica. Né? Você teve alguns elementos da etnografia, porque foi na escola, levantou dado, mas não é uma pesquisa etnográfica, é uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa, não é, que usou o materialismo histórico dialético, mas você não, eu acho que uma pesquisa etnográfica, você tem que esmiuçar mais essas coisas. Eu não sei nem se seria necessário. Estou dizendo isso porque eu não acho que não acho que isso seja importante. Aí, na página 38, é só para você melhor corrigir isso. Você diz, atualmente, portanto, a escola Santa Terezinha está localizada no município paraense de Cametá. Ela sempre esteve no município paraense de Cametá. Então, não é atualmente. A escola Santa Terezinha, hoje, mudou de barraco, é uma escola e tal. No município de Cametá, mudou de local e etc. e tal, mas ela está sempre no município de Cametá. Isso é só para... Isso não é nada que modifique seu trabalho, mas é uma coisa que é importante para você ter isso como registro, porque o seu trabalho vai ser muito lido. Você pode ter certeza que, como o texto da Ana Paula, vai ser muito lido, o seu também. Não é? E não é por acaso que a Ana Paula está na sua banca. É porque ela é especialista nessa história do trabalho infantil. Eu, Dori Edson e companhia, discutindo trabalho, não é, de uma forma mais genérica. A Ana Paula desceu para estudar uma coisa que é específica, que é importante, que é trabalho infantil. Portanto, a especialista aqui na banca é ela, nessa questão é ela. Eu estou pegando as coisas mais gerais do seu trabalho, que eu acho que é importante, e assim, que é um trabalho que vai ter panos para manga, vai ter o que falar. Né? E aí, no final da página 77, é que eu escrevo dizendo que você fez um referencial teórico muito bom, não é? Pegou os pensadores do trabalho em grande quantidade, né? E estabelece uma boa articulação com o trabalho infantil, né? Considerando, nesse escrito, coisas que eu acho que você foi além, que é esse bando de autores, alguns deles, que se você tirar também não vai ter problema. Né? Porque você, como o Dori Edson e como nós, de um certo modo, estudamos o trabalho de um modo geral, a gente tem uma tarefa grande, que é levantar toda a questão do trabalho. Isso tem um lado bom, porque é uma pesquisa que tem uma perspectiva de totalidade, que é a perspectiva marxiana. Né? Mas essa totalidade é para entender o objeto. Quando você entende, se você quiser tirar alguma coisa, não faz nenhum mal nisso. Né? E concordo com a Ana. Eu acho que o levantamento sobre o trabalho infantil foi show, né? Que você termina na página 117. Eu acho que aí tá muito bacana, e assim, e como é uma coisa que tem pouca coisa, você
já sai daí com a responsabilidade de articular com o seu orientador para publicar um bom artigo numa revista de A para cima, né? Que eu acho que é uma coisa importante para todos nós, e se virar para dar continuidade a seus estudos, que eu acho que é o importante. Eu estou encerrando, mas eu queria dizer para você, eu também concordo com a Ana Paula. Não recomendo que você coloque nome de presidente, apesar de que eu acho que o presidente tem todos os defeitos que você coloca, mas eu acho que não para essa temática, porque parece assim que você faz um trabalho tão bom, aí você se resume à responsabilidade de um sujeito que não vale nem a pena ter toda essa responsabilidade sobre o seu trabalho, né? O trabalho infantil é uma desgraça que você coloca que está lá desde a Idade Média, né? E que, no caso nosso do Brasil, ele em todos os governos, tem gente fazendo essa defesa, que vai de governos, de órgãos do governo federal até órgãos de judiciário e etc., que acaba esse discurso em relação aos meninos, que é melhor trabalhar do que roubar, muitas vezes está sendo, eu já vi sendo feito por promotor, por juiz, por advogados e também por órgãos dos governos, em quase todos os governos. Então, acho que, se fosse você, eu tiraria isso. Não é porque isso não vale a pena, do meu modo de ver, isso não sustenta o seu trabalho. Você pode, se você tivesse que colocar alguma coisa, não seria nessa evolução do trabalho, seria lá na introdução, falando alguma coisa de conjuntura. Porque, senão, o que é que eu estou dizendo, do meu modo de ver? Quando você coloca isso, você desvaloriza a sua pesquisa. Que isso não é um trabalho, não é uma questão conjuntural, é uma questão estrutural. E se ela é estrutural, mesmo que esse governo aparecesse, ele não poderia aparecer na lógica da sua pesquisa, ele teria que aparecer lá na conjuntura, que é a introdução do trabalho. Tá? Mas é só para registrar. Esse, se eu fosse você, eu tiraria. É uma das coisas que eu tiraria do seu texto. Já estou fechando. Eu acho que é isso, Oswaldo. Eu quero reiterar, no final da minha fala, a alegria, professor Doriedson, de ler um trabalho tão bom, né? Assim, eu acho que é tão desafiador fazer pesquisa, e eu fico alegre. Eu tenho andado preocupado, e queria dizer isso aqui, tem uma audiência que eu queria saudar aqui, as pessoas da audiência, né? Queridos, tem gente queridas aqui que estão conosco um bom tempo, e queria dizer que eu ando meio preocupado, e queria registrar isso, com alguns trabalhos de dissertação. Assim, eu tenho lido, alguns eu tenho até devolvido por conta de limitações, não é? Porque eu acho que nós temos o dever de valorizar esse instrumento que, na verdade, não é por causa da CAPES, não é por causa de ninguém, é por nossa causa, é pela ciência, e pela ciência que tanto a gente acredita, tanto a gente aprofunda. Eu leio todos os trabalhos, assim, sofro muito, porque eu tenho muita dificuldade para dizer não para a banca, mas eu leio com muito cuidado, porque eu sei que depois alguém vai ler, poxa, mas isso passou pela banca, eles não viram, né? Por que eles não contribuíram? Então, eu queria dizer que é muito bom quando a gente vê um trabalho desse, porque a gente reconhece que as limitações, os trabalhos com limites são exceções, não são regra. Não é? E eu acho assim, a minha orientadora dizia uma coisa muito bacana, mestrado e doutorado não é nível de ensino. Então, por não ser nível de ensino, vai fazer as pessoas que têm disposição e saco para aguentar escrever um texto, ler, ouvir críticas, muitas críticas, não é? E eu estava dizendo para o Francisco, com o orientando dele, o Raul, que trabalho que não houve crítica não serve, não precisa de trabalho desse, porque trabalho que não tem crítica não é. Para quê?
Para quê? Já está feito. Né? Aquilo que não tem questionamento, não tem crítica, não precisa vir para o PG Duque, lá para Bragança, não precisa vir para cá, para o Educanorte. Já está feito, porque não tem ninguém questionando. Né? Então, nossa tarefa, minha e da Ana Paula, fica mais difícil quando o trabalho está melhor. Porque a gente precisa ser melhor para criticar, precisa ler mais para criticar melhor. Quando está ruim, a gente nem fala logo que está ruim e tal, mas um trabalho bom a gente quer ir no cerne da questão. Então, parabéns, continue estudando. Eu acho que essa temática tem muito a que contribuir com a sociedade brasileira e com a questão amazônica. É diferente fazer essa pesquisa na Amazônia do resto do país. Tem o pessoal lá com as carvoarias, tem lá o pessoal com outras áreas, e você pesquisou a região urbana de Cametá, que é rural, porque aquela escola, ela é uma escola que a grande maioria da população dela é rural. Veio da roça, veio da ilha, veio da estrada e está ali. Então, eu acho que é uma conquista. Parabéns, professor Dori Edson, parabéns, Oswaldo. Ana Paula, querida, muito bom te encontrar. Fiquei muito feliz em ler o seu trabalho. E, assim, fazer esse diálogo com 3 queridas pessoas, que é o Dori Edson e a Ana Paula, para mim, foi muito importante, e por isso que eu estou passando das 12 horas. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, professor Gilmar, obrigado, Ana Paula. Acho que a fala dos 2 colegas é muito isso. A ciência cresce com a crítica, a ciência cresce com a possibilidade de ler o trabalho e ver o que pode ser melhorado e assim por diante. Fico muito feliz pela colocação dos 2 colegas. E, Oswaldo, agora é um momento muito importante de uma defesa, que é o diálogo com os 2 colegas, vendo os limites do que pode ser respondido, os limites do que pode ser melhorado na produção final da pesquisa. Então, você agora dialoga primeiro com a professora Ana Paula, vendo que é possível você se colocar diante das arguições, e depois também junto com o professor Gilmar. Pode fazer isso concomitantemente, tá bom? Vamos deixar para você aí em torno de, no máximo, 10 minutos, para você poder objetivar as questões colocadas pelos 2 colegas professores avaliadores, tá bom? Ok, obrigado, professor. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos professores pelas recomendações, pelas análises, reflexões aqui tecidas. Sem dúvida, são muito importantes e pertinentes para o momento. Eu vou tentar esclarecer aqui, na medida do possível, algumas questões que foram levantadas. Vou começar aqui pela professora Ana Paula. Eu penso assim, que na questão de colocar lá logo na folha de rosto, foi uma falha minha, estarei colocando. Com relação ao resumo, eu tentei colocar no finalzinho assim o que eu imaginava, o que eu pensava, mas certamente a gente vai estar corrigindo essa questão, porque o texto mostrou mesmo. Na introdução, na questão da metodologia, eu vou ter que sentar com o professor Dori Edson e verificar essa questão aí de criar um novo tópico, uma nova sessão para a questão do método, porque não é fácil falar do método, é complicado. Aí vou sentar com ele e tentar ver se que dá para melhorar. Com relação às idades da criança, eu me baseei no... Deixa eu ver aqui, professora. O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Prevenção do Adolescente Trabalhador. Então, ele diz assim que o trabalho infantil refere-se a atividades econômicas de sobrevivência com ou sem finalidade lucrativa, desempenhadas por pessoas menores de 16 anos. Então, assim, eu penso que são crianças, mas como ele já tem acima de 10, 12, 13, 14 anos, se passou esse período, mas eu penso que são crianças, até mesmo porque a idade dos seus sujeitos até 12 anos incompletos, na lei brasileira, é considerado crianças. Então, a partir de 12 anos, são adolescentes. Foi isso só que eu questionei.
né, para você colocar quais são as idades, se todos são crianças ou são crianças e adolescentes, para você dizer isso no seu texto, Ah, dos sim. seus sujeitos. Sim, serão ditas, então, professor. Deixa eu ver aqui que eu fui mais... Sim, eu pretendo colocar, sim, professora, mais coisas a respeito da aprendizagem, desempenho escolar na introdução, né? O professor já tinha me dito isso, né? Eu tentei colocar, a gente fica com medo, né? Porque o texto já tá muito extenso. E quanto mais a gente vai escrevendo, vai ficando mais extenso ainda, né? É só você movimentar de baixo para cima. Não precisa você escrever de novo. É o que está na seção 3, você movimentar e já anunciar. É corte e cola aí. Corte e cola. Você não tem mais que fazer nada. Seu trabalho já está aí. Né? É só cortar e colar e dar título. Né? É você organizar esse texto. Tem tudo. Você precisa movimentar. O seu orientador é gabaritado nisso. Exatamente. Eu penso também, né, que, como já foi colocado pelos dois, né, a questão da etnografia, né, ela será suprimida, né, porque eu também entendo que o método já dá conta da pesquisa, né, agora é tentar escrever mais um pouco a respeito sobre o mesmo, né. A questão do grupo focal, professora, porque assim, eu li, né, fiquei com medo de não colocar, porque eu fiz com as 3 ali lá na minha frente, né, eu pensei que seria o grupo focal, né, mas como a senhora está dizendo que foi a técnica da entrevista por meio de perguntas e respostas, né, eu penso que pode ser retirada e melhor acrescentada no texto, como foi feito. A questão do uso dos termos de zona rural também, zonas urbanas, certamente vão estar sendo tirado o termo de zona, né, e colocado aí meio, espaços, enfim. Essa questão de juntar sessões 2 e 3, eu penso que vai dar trabalho, né? Mas, assim, vou sentar com o professor Doried se verificar se há possibilidade, né, da gente retirar ou não. Mas penso que é um bom indicativo que a professora nos colocou aí. Assim, com relação ao professor Gilmar, né? Questão da frequência, professor. A frequência ela foi um dos indicadores, professor. Teve vários indicadores, a questão da leitura, da escrita, desconhecimento da matemática. Eu entendo o que o senhor falou, mas a frequência ela foi um dos indicadores na questão da aprendizagem e desempenho escolar dos alunos. Eu comentei, não estou propondo que você tire, não, tá? Não propus que você tire, não. Só comentei e, assim, e fiz uma reflexão. Não é para tirar, tá? Sim, sim. É porque eu entendi que como se fosse somente a frequência, assim, o responsável por essa questão da falta de aprendizagem e desempenho escolar, né? Não, eu entendi. O que eu refleti com você é o seguinte: se alguém reprova só pela frequência, aí a gente tem que ver o que está vendo na formação do professor, na sensibilidade, etc. Agora, se você está dizendo que combinando tudo isso, deu nisso, aí é outra coisa e não vejo questão de tirar, não. Só quis que a gente destacasse isso, até para a gente pensar o que é a formação de professores. Certo. Tá? Talvez seria interessante, inclusive, juntar 2 categorias lá, que aí é uma que você fala da frequência e do aprendizado da criança, Sim, e do adolescente. Sim. E aí, senão fica só a frequência que reprova, quando, na verdade, é um conjunto, um conjunto a partir do trabalho infantil. Então, é o cansaço, a falta de frequência, a não leitura, a não escrita, e não a aprenderem ainda a matemática. Então, pode ver que é um conjunto. Talvez se você... Eu entendi, Oswaldo, que você estava dizendo o seguinte, que o fato do menino ter frequência baixa pode ter contribuído para ele ser reprovado. Tá? Desse modo, está correto. Sim. O que eu quis chamar a atenção e dialogar com você era o seguinte: se há o professor que reprova só por causa da frequência, tem que ser questionado, entendeu? Sim, então, você entendeu? É isso que eu quis dizer.
Tá? E aí é bom que isso fique o mais claro possível para a gente não culpabilizar o professor nessa coisa. Eu entendi o que você quis colocar, né? Mas mesmo assim eu acho que vale a pena esse diálogo. Porque eu já vi aqui na UFPA a gente reprovando aluno com nota 10, eu estou falando isso, porque não teve 75% de frequência. Aqui na universidade, gente que veio me visitar aqui a vice-reitoria para pedir ajuda, porque tinha sido reprovado por situação dessa. Não é isso que eu queria registrar para você, que é uma autocrítica mesmo nossa de professores, entre nós. Tá? Entendi. Essa questão do trabalho infantil desumanizante, né? Penso que também tem que tirar essa palavra desumanizante, né? E juntar aquele tópico que eu tinha feito na segunda Ele já é desumanizante, não precisa. Penso que tem que tirar e juntar com a seção que está 3.1 ou 3.2. Exato. A questão do método, eu já tinha dito, né? Sentar com o professor de Edson, verificar o que pode ser melhorado, né? A questão da pesquisa bibliográfica também vai ser suprimida e colocar a revisão bibliográfica, né, professor? É só tirar essa palavra. É só tirar. Está lá na página 29. Só tirar. A etnografia, como eu já tinha dito também, né? Penso que vai ser suprimida, né? E corrigir a palavra atualmente lá, né? Que já, uma escola que já existe há muito tempo também, né? Isso. A questão do presidente, né? Que os dois levantaram aí, né? Que tem que suprimir também, retirar, né? E isso vai ser também feito. Né? E, Oswaldo, eu não quero... isso não é chatice não, viu? Assim, tal. É porque seu trabalho estava tão bom que a gente foi achando essas coisinhas para falar. Tá? Então, não é, te confesso, eu estou detestando o trabalho que a pessoa vai de página em página. Né? Mas, assim, o seu... Porque só tinha essas coisinhas mesmo, aí eu tive que falar. Tá? Eu penso que já fiz aqui as considerações que os professores colocaram aí, né? Então, eu agradeço aí, professor, desde já, e professora também, Ana Paula, né, pelas reflexões e análises aqui tecidas, né? Certamente elas vão estar sendo levadas em consideração, né? Agora é sentar com o professor Dori Edson, verificar o que pode ser acrescentado, o que pode ser retirado, né? E tentar fazer o melhor possível um texto melhor escrito. Obrigado, professor. Obrigado, Oswaldo. Eu vou ligar rapidamente aqui, professor Gilmar, para Ana Paula, no WhatsApp, uma ligação triangulada, só para nós interagirmos. Aí nós vamos fechar a câmera e o áudio. Tá. Aqui. Tá bom? Certo.
Vamos lá? Tecnologia é assim, a gente nem precisou criar uma nova sala. Faz uma ligação triangulada pelo WhatsApp, rapidamente a gente interage. Eu estou muito preocupado quando acabar essa pandemia, porque o povo vai querer que ele esteja em 2 lugares ao mesmo tempo depois. Não vai. Bem, vamos então à leitura da ata. Já fizemos um diálogo com a banca. Então, às 24, vamos fazer a leitura da ata, então, né? Quando era presencial, nós ficávamos em pé. Agora, nós mantemos a posição sentada, né? Isso. Aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2020, a partir das 10 horas e 30 minutos, na sala de defesa do PPG-DUC Continha Escametá, via plataforma virtual Google Meet, https meet google.com/now.fvfq-nbo, em cumprimento à resolução 4.515 com CF-UFPA, de 20 de maio de 2014, que regulamenta o regimento interno do PPG-DUC, realizou-se a sessão pública de defesa de dissertação de mestrado intitulado Trabalho Infantil, contradições entre o tempo de estudar e da infância e o tempo de trabalhar, quando o trabalho não permite a formação por inteiro, de autoria do mestrando Oswaldo dos Santos Machado, discente da turma 2018 do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura. A banca examinadora esteve assim constituída: presidente, professor Dr. Doré Socorro Rodrigues, orientador, instituição PPG-DUC UFPA, examinador externo ao programa, professora doutora Ana Paula Vieira Souza, instituição UFPA, programa de pós-graduação Linguagem e Saberes da Amazônia, examinador interno, professor Dr. Gilmar Pereira da Silva, instituição PPG-DUC. Concluídos os trabalhos de apresentação e arguição, a banca examinadora aferiu o parecer ao candidato aprovado, né? E atentando-se para algumas considerações da banca, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos membros da banca examinadora e coordenação da Secretaria do PPG-DUC, Sala de Defesa do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura, da Universidade Federal do Pará, campus universitário do Tocantins. Né? E depois a ata será assinada para ser encaminhada para o programa. O Oswaldo tem aí os 60 dias, né, que é para poder fazer a revisão, para entregar a versão final. Eu queria agradecer muito a presença dos 2 colegas professores pela leitura cuidadosa, de fato, dessas 200 e poucas páginas do Oswaldo, e passo as palavras agora para o Oswaldo. Certo, professor, obrigado. Só um momentinho, eu queria só fazer uma observação da ata, né, o que nós combinamos, né, na avaliação minha e do professor Gilmar como membro examinador, é que a ata, que conste que é sem alterações, né, que entre você e ele vocês possam fazer os apontamentos, mas que não conste na ata, que o texto é aprovado sem... Tá, Doriete? Obrigado. Até para fazer justiça, né? Porque depois a gente cobrar de quem realmente... É importante isso na ata, e por ele ser um servidor, tá, Doriete? Questões políticas. Tá bem, aprovado, sem alterações, e sentar com o orientador para ver a versão final a ser entregue. Obrigado, professora Ana Paula. Obrigado, professor Gilmar. Oswaldo. Por que isso? Porque a gente está gravando, para ficar claro, é que o trabalho não tem problemas conceituais. O trabalho não tem problemas conceituais. O que nós estamos questionando são formas, estrutura, que isso aí pode ser feita, inclusive você pode pagar para alguém fazer revisão. Que a questão conceitual, as coisas, está tudo feito. Então, é por isso que a gente está registrando aqui, está gravado, mas tá para as pessoas saberem que isso não é nem uma inflexão ao nosso rigor. Né? A gente é rigoroso mesmo. Porque não tem elemento que tenha algum problema em relação ao trabalho. É isso. Registra-se, então, aprovado, sem alterações, o trabalho do Oswaldo. Obrigado, professor Gilmar, professora Ana Paula. Oswaldo.
Então, professor, obrigado. Primeiro, agradecer, né, a Deus por esse momento, né, por estar vivo, por estar com saúde, né, um momento muito difícil, na questão de pandemia, né. Agradecer a minha família, né, especialmente a minha companheira, minha esposa, minha melhor amiga, né, Neilson. Foi um momento muito difícil, esses dois anos e poucos meses, né. Então, agradecer por todo o incentivo, o apoio dela, né. Agradecer especialmente ao professor Dori Edson, né, pela amizade, né, ele foi uma das pessoas que me fez continuar no curso, né. E eu queria desistir no início do curso, né? Então ele, com as sábias palavras dele, me fez continuar. Foi um momento difícil para mim. Então, professor, agradecer por toda a sua amizade, né? Por todas as suas orientações, né? Eu me aproprio de uma fala do professor Carlos Leandro, quando a gente foi fazer uma colação de grau em Abaetetuba, né? Ele dizia que o orientador, ele é o farol, né, em dias nebulosos, né? Então, o professor, ele foi meu farol, né? Ele me guiou. Ele me fez atracar em Porto Seguro. Então, agradecer muito ao professor, né, por todo o carinho que me passou, todas as experiências, a leitura, né, o tempo dedicado, né, que às vezes eu mandava mensagem para ele 1 hora, 2 horas da manhã, e ele respondia. Né. Então, professor, agradeço por tudo. Professor. Agradeço a professora Ana Paula, né, professor Gilmar, por ter aceito o convite, né, trazer aí as reflexões, as análises, que com certeza vão ser colocadas no texto, né? A professora Ana Paula, referência na área de trabalho infantil, né? Muito obrigado, professora. Professor Gilmar, referência na área de trabalho e educação, né? Foi meu primeiro professor na graduação, foi meu professor na especialização, né? Meu avaliador no trabalho de especialização. Então, professor, assim, eu fiz parte também desse processo. Obrigado aos dois, de coração. Né? Agradecer aí a coordenação, né? A direção da Faculdade de História, né, e a coordenação também do PPG Duque, né, por todo o incentivo, né, a qualificação, a questão por incentivar, né, a gente a continuar nossos estudos, né. Agradecer meus colegas de curso, mestrado, turma de 2018, né, os professores que fizeram parte do PPG Duque, né. Agradecer os membros do GEPT, né, que com toda a leitura, né, que a gente fez juntos. Agradecer a EMEIF Santa Terezinha, né, em especial aos professores, aos alunos, né, e a direção que foi importante nesse processo. Né. Deixa eu ver quem mais aqui que eu não posso estar esquecendo. Né. Agradecer a professora Rosimeire, né, minha parceira aqui na Faculdade de História, que tomou conta aqui desse processo enquanto eu estava estudando em casa. Né. Agradecer a professora Maria do Socorro Moreira Valente, né, por toda a parceria lá na escola. Né. Foi muito importante, né? Agradecer aos que estão assistindo, né, e que torceram por mim nesse momento, né? Enfim, agradecer a todos, familiares, professores e amigos, né, que torceram por mim. Muito obrigado a todos. Bem, obrigado, Oswaldo, né, pela deferência. E queria fazer o seguinte registro aqui para os dois colegas professores. O Oswaldo é um orientando de muita disciplina. Quando ele me entregou a primeira versão do texto dele, que eu fiz uma leitura nesse contexto de pandemia, e que eu devolvi, ele não diminuiu o ímpeto, né? Ele recebeu a orientação e foi para casa. Sentou, reorganizou o texto, dando material com unidade para a defesa. Eu queria fazer isso e registro, viu, Waldo? Você me lembra muito bem o Gramsci, de que estudar é trabalho, e às vezes é muito, 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 muito intenso e que exige muito labor, exige muita disciplina. E você se colocou na posição de ser disciplinado, de ir atrás das leituras, de procurar ler, de procurar seguir a orientação, fazer as análises, encontrar as categorias de análise. Muito parabéns. Acredito que, assim como um conjunto de mestrandos que vão defendendo o trabalho, você tem um grande potencial de ir para o doutorado, né? Mantendo a disciplina, avançando aí nas questões. Agora tem uma tarefa, né? Que é entregar a versão final. Os dois colegas colocam a questão de você transformar esse seu trabalho em artigos para publicizar os resultados. A ciência, este campus, esse programa avança com a possibilidade de nós divulgarmos o que se pesquisa. E você tem um conjunto de achados que foram colocados pelos dois colegas professores. Então, agora é transformar nos 3 artigos
e publicar e divulgar, né? Já lhe coloquei lá a revista que está tratando de pesquisa sobre a infância para você publicizar. Então, parabéns, meu querido, viu? Sucesso aí na caminhada. Aí depois a gente senta para ver essa questão da versão final, tá bom? Mas não agora. Agora você tem que almoçar e dar uma descansada e distensionar. Há pelo menos uns 3 dias para o menino. É verdade. Verdade. No demais, eu quero agradecer muito a presença dos 2 colegas, professora Ana Paula e professor Gilmar, são do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho e Educação deste país, da Universidade Federal do Pará, e que somos referência, né, todos nós, na discussão sobre trabalho nessa Amazônia. O grupo é uma referência no Brasil em termos de pesquisa sobre trabalho e educação, e a professora Ana Paula se coloca nas pesquisas sobre trabalho infantil como referência, e o professor Gilmar sobre a questão do trabalho na perspectiva do desenvolvimento, na perspectiva da formação de trabalhadores. Eu confesso que quando eu fiz a minha tese, uma das primeiras teses que eu li foi a dele, para poder entender o materialismo histórico dialético e entender como é que se faz pesquisa no campo do trabalho e educação. Eu me lembro muito bem que é uma dissertação de capa, é uma tese de capa branca, salvo o melhor juízo, que tem um desenho, eu acho, na frente, salvo o melhor juízo. É o mapa da Amazônia. Exatamente. No demais, uma boa tarde a todos. Tem uma cópia aí na biblioteca, viu? Foi uma das primeiras coisas que eu fiz para levar para o campo de Cametá. Tem uma cópia aí no campus. Exato. Eu acho que eu nem tenho mais cópia, mas o campus tem. Tem. Encerramos esta sessão e passo agora a interromper a gravação. Obrigado, um abraço a